Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Brandon e hoje a gente está retornando aqui para mais uma aula de literatura, agora para falar um pouquinho da escola realista, naturalista, entender um pouquinho o que foi esse período da literatura e como ele refletiu no cenário. Bom, para a gente começar a entender o que é o realismo, a gente precisa dar só um pequeno retorno, voltar o pé um pouquinho atrás lá no romantismo. Lá no romantismo a gente tinha toda aquela criação de excessos, aquela idealização, aqueles exageros, aquela construção de indivíduos e personagens, aquela representação muito exagerada, muito fora daquilo que era a realidade, muito completo de virtudes, de beleza, né? E aqui, com a chegada do realismo, o romantismo ele acaba caindo por terra. Por quê? Porque todas aquelas propostas estéticas fundadas pelo romantismo, elas vão ser negadas por muitos intelectuais da época que de certa forma não viam nada da realidade dentro daquela proposta romântica. E eles viam muito mais um esvaziamento da figura humana do que um preenchimento, do que um retrato em si. Então, o realismo em si, ele vai ser um movimento de reação ao que é o romantismo. Ele vai negar tudo que é o romantismo. E vamos lembrar que o romantismo ele esteve presente de certa forma nas artes num todo. Então ele estava presente na Europa. Então o realismo ele vai surgir na Europa como uma reação a tudo que estava presente no cenário das artes e principalmente na literatura. E em língua portuguesa, o realismo ele vai partir de uma questão que a gente chama de questão Coimbra, que é a questão de uma discussão que houve em Portugal em 1865 sobre o que era o romantismo realismo. Aí a gente vai partir já para uma discussão de cunho já político, porque um lado acreditava que o romantismo pregava princípios conservadores e totalmente alienados ao que era a realidade europeia ou a realidade lusitana da época. E esses realistas, esses intelectuais, não eram propriamente ainda escritores, eles acreditavam que precisava ter uma reforma em todo esse conceito estético que se tinha de literatura e de arte. Então foi uma discussão entre dois polos, duas correntes ideológicas que não concordavam sobre como deveria ser conduzido o pensamento. E para isso, para esses realistas da questão Coimbra, que era envolvido com um grupo de intelectuais chamado Cassino Lisbonense, né, que envolvia um autor maravilhoso que é o Eça de Queiroz, o Antero de Quental, eles pautavam-se em muitas correntes de pensamento, correntes ideológicas e descobertas científicas que começaram a surgir ali na segunda metade do século XIX. Então essa discussão aos excessos do romantismo, ela vai ter uma base filosófica e científica. Não vai partir simplesmente de um achismo ou de uma coisa conceitual ou de uma coisa tendenciosa que, como em outras correntes artísticas, partia muito mais do que era, vamos dizer assim, moda, do que era tendência na época. Todas essas discussões vão ser movimentadas a partir de princípios científicos e filosóficos, correntes de pensamento surgidas ali no século. Uma dessas correntes mais importantes para esse período é o darwinismo. As descobertas de Darwin em relação às espécies, né, também a publicação da origem das espécies, vai fazer com que o pensamento em relação à figura humana ela mude completamente, porque a partir de todas as observações e os métodos e experimentos que o Darwin faz ao longo de alguns anos, ali sintetizados na obra, vão fazer que o indivíduo humano se afaste daquela figura grandiosa, eloquente, repleta de virtudes. Vai aproximar o ser humano a partir de uma ótica muito mais natural. Quando eu digo natural, eu não quero dizer propriamente natureza, mas eu quero dizer a natureza humana, os instintos, a capacidade do indivíduo humano ainda agir próximo de um ancestral, ou seria de um animal. Então, essas correntes ideológicas vão pautar muito o pensamento da época e negar tudo aquilo que o romantismo criava de excessos, de beleza, enfim, de virtudes que podiam completar o indivíduo humano. A dialética também de Hegel vai partir
de um princípio de que tudo precisa ter uma tese e uma antítese, ou seja, uma antítese para contrariar aquela tese, uma ideia contra a primeira ideia, que vai ter como fruto uma síntese, que é a discussão de ideias, que é a possibilidade de argumentar, a possibilidade de racionalizar todas as discussões sociais da época. E isso vai entrar no realismo como a possibilidade de quebrar com um padrão conservador que existia ainda no âmbito das artes. Então aquela questão Coimbra que eu falei, ela vai ser uma discussão de cunho ideológico porque ela vai atacar muito conservadorismo presente no romantismo. Se a gente pegar as obras do romantismo, elas estão cercadas de um conservadorismo, porque, por exemplo, a prosa urbana basicamente retrata uma classe social ascendente que vive de alguma forma perfeitamente e tem lá seus dramas, certo? Então ela embeleza demais a figura humana e ela nega alguns lados, eu diria até um lado obscuro, que a psicanálise mais tarde vai descobrir, que é o lado negro humano, né? O realismo, o naturalismo não vai tratar dessa questão da psicanálise, mas ele vai partir muito de um lado negro do indivíduo humano que o romantismo não aborda, o romantismo pelo contrário nega. Então todas essas teses negadas pelo romantismo vão reaparecer aqui sobre a partir da toda aquela espiritualidade, misticismo de achar que existia sempre um lado bom, um lado ruim, um lado belo, um lado horrível, eles vão ser negados. Porque a vida humana vai passar a ser nivelada a partir de outros seres vivos. Então ainda ele vai voltar naquela tese muito ligada aos instintos. E isso vai fazer com que? Com que a igreja seja um dos principais alvos. Porque aquela tese de um homem, uma mulher, um belo casamento, uma bela família, ela vai ser caída por terra. E principalmente o princípio religioso que guiava essa ideia de ainda família tradicional, que ainda é vigente hoje, a gente não pode negar que ainda esse pensamento conservador persiste na sociedade, né? Não que seja um crime, mas não é só um retrato lá do século XIX. Então toda essa tese de uma família perfeita, um casamento perfeito, pautado sobre os princípios cristãos, eles vão ser negados, porque quando se fala do cientificismo, das ciências naturais, da vida humana nivelada com outros seres, o realismo vai partir da sexualidade de cada indivíduo. Então o amor ele vai ser visto a partir da sexualidade e também a sexualidade como uma definição das relações de poder. Então aquela ideia de amor romântico, de um feito para o outro, de feliz para sempre, de mulher da minha vida, de homem da minha vida, ele vai cair por terra, porque existe o quê? A sexualidade humana guiando essas relações entre indivíduos, entre homens e mulheres, entre homens e homens. Quando digo homens e homens, eu não quero dizer propriamente a homossexualidade, mas eu quero dizer a relação de poder que esses homens tentam definir entre si. Então o realismo vai partir muito desse princípio da sexualidade e também do instinto. E aí a gente vai entrar bastante na tese naturalista, que é pautada no determinismo de Hipólito Taine, que vai ser o quê? Uma análise do indivíduo a partir do meio, né? Do meio, do ambiente, do meio social que ele vive, do momento histórico que ele está e da raça, da genética, né? Um ponto de vista mais de etnia, não tentar tratar como raça. Então o determinismo ele vai ajudar a construir uma figura, um retrato do indivíduo humano a partir desses três pilares. Você é o que é a partir do meio social, do ambiente social em que você está inserido, você é o que é a partir do momento histórico em que você nasceu, em que você conviveu, em que você se formou, e também a sua etnia, sua raça, né? Vamos lembrar que ainda a gente está vivendo o século XIX aqui, e ainda a gente tem muito daquele princípio, não vou dizer propriamente a escravidão, mas o Brasil ainda de alguma forma não aceita a miscigenação por si só, é muito polarizada esses tópicos, e a literatura retrata muito bem como, enfim, essa questão da etnia se dialoga com as relações de poder. Então o determinismo vai partir de um retrato a partir desses pontos, do meio, do fato histórico e da etnia. Então isso vai ajudar a definir quem é o personagem. E aí a gente vai fugir, vai cair por terra todas aquelas teses de bem e mal, de belo e perfeito e de vida feliz, vida plena, né?
Porque o romantismo prega muito esse amor romântico, muito pautado naquela ideia de felicidade absoluta. E isso, o pessimismo da filosofia de Arthur Schopenhauer, vai ajudar a destruir essa tese de que você pode ser feliz, de que a vida, a partir de um momento, ela se encaminha para uma felicidade plena. Ele vai partir de um princípio de que o homem está fadado à dor e sofrimento, ou seja, o homem nunca vai conseguir ser feliz, porque o único destino, a gente chama de tragédia, o destino trágico do homem, é ser infeliz. E ele nunca vai conseguir lutar contra esse destino trágico de ser um indivíduo infeliz eternamente. Então esses princípios vão ajudar a fundar o quê? Uma imagem do homem realista, com lá suas qualidades, com suas virtudes, com suas belezas, mas também repleto de imperfeições que ajudam a construir quem ele realmente é. Então, tudo aquilo que foi construído no romantismo vai cair por terra a partir de todas essas correntes de pensamento e correntes filosóficas que surgem aqui na segunda metade do século XIX, certo? Lá em Portugal, vamos lembrar sempre que as escolas literárias ela aconteciam no primeiro momento em Portugal por ser a língua materna e logo eram transplantadas para cá. Essas ideias realistas elas vão chegar um pouquinho tardias. Elas não vão ser fundadas totalmente. No Brasil vai chegar mais tardiamente. Mas lá em Portugal, ela vai ser aplicada muito mais com viés político, o que não acontece no Brasil. Por quê? Porque quando o realismo, todas as tendências realistas chegam em Portugal, ela parte de um questionamento do momento cultural e artístico que vive Portugal, né? E também muito do comportamento social. Então ele vai quebrar com uma lógica de conservadorismo presente naquele romantismo. O que vai movimentar muito aquela discussão da questão Coimbra, que eles falavam da questão de bom senso e de bom gosto. Né? Que era justamente essa questão de o romantismo representa muito do que é a sociedade portuguesa da época. Não, a sociedade portuguesa vive uma moral decadente. Ela vive num estado em que nada parece tão perfeito quanto é. É bom sempre a gente lembrar que Portugal é um país sumamente católico, cristão, patriarcal e conservador em muitos aspectos. Então, essa proposta realista vai tentar confrontar muito de todos os pilares e imposições morais que a sociedade portuguesa da época vive, certo? Já no Brasil, apesar da gente ter uma série de movimentos históricos, de eventos históricos que ajudam a modificar um pouquinho o quadro social, como a passagem da monarquia à república, a abolição da escravatura, a chegada de imigrantes, não vai ter um diálogo propriamente ideológico aqui no Brasil. Ele vai representar muito mais o comportamento social do que essa questão ideológica. Porque em Portugal, a gente vai ter um autor que em breve eu vou falar, que é o Antero de Quental, que ele vai muito dialogar com a questão da luta de classes em Portugal. Então ele vai partir de um socialismo, eu diria, espiritual dentro da poesia dele em si. E no Brasil não vai ter tanto essa discussão das lutas de classe, porque no Brasil tem se formado duas classes sociais em si, e vai ter algumas discussões sociais e econômicas, mas as duas classes sociais elas estão ainda vazias de ideologia. Elas não são pertencentes a correntes que determinam por que elas estão de um lado ou por que elas não estão de outro, se está certo estar daquele lado, se está errado estar do outro, sabe? Então, vão ser questões principalmente comportamentais, sociais e culturais que vão ser discutidas no realismo, naturalismo do Brasil. Nada voltado aos mesmos princípios ideológicos que eram discutidos lá em Portugal, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que realismo é uma escola literária, tô falando igual Cebolinha. O realismo é uma escola literária e o realismo naturalismo é uma tendência, não é outra escola. Realismo é uma escola, naturalismo é uma tendência do realismo. Não são duas escolas separadas, nem nada em si, certo? Mas a gente precisa entender que o naturalismo ele vai ser a corrente cientificista do realismo. Ele vai partir o quê? Das teses científicas, sabe? Certo? E partir também das questões da sexualidade. Então o naturalismo ele vai falar muito sobre violência e sexualidade. E quando eu falo violência, eu não estou falando da violência como agressão, mas a violência como uma tendência naturalmente humana. O indivíduo humano muito voltado para a violência com que ele lida com tudo no seu dia a dia, no seu comportamento.
Então o naturalismo vai se pautar muito nessas teses. Já o realismo, ele vai buscar retratar muito mais as questões psicológicas. Ah, mas o naturalismo, falar de violência, falar de sexualidade, não é tratar de questões psicológicas? Não. Isso são questões biológicas. Vamos lembrar da aproximação do indivíduo com os animais, com as raças primitivas, as espécies primitivas, perdão. Então o realismo ele vai buscar o quê? Retratar de uma forma mais coerente o comportamento interno, o que se passa na psicologia de cada indivíduo, certo? E as aplicações do determinismo elas vão ser mais tendências do naturalismo, certo? Gente, então de forma geral, o realismo e o naturalismo eles vão falar o quê? Das relações humanas. Como o ser humano ele lida com o outro ser humano e com as relações, com as colocações sociais de cada um. Então, como ele vai explorar cada elemento que está presente no cotidiano, como ele reage a tudo, como ele reage ao amor, como ele reage à violência, como ele reage às regras morais da sociedade. Então, o realismo vai buscar trazer a reação do homem em si diante de tudo e de como o homem quer se definir. A gente tem que lembrar que lá no romantismo eles colocavam uma definição: o homem tem que ter, sei lá, forte, viril, formal, inteligente, levemente machista. Essa era uma definição que o romantismo trazia. E heterossexual, por exemplo. Essa era uma definição que o romantismo trazia. E nisso, o realismo vai cair por terra. Essas colocações sociais, essas imposições sociais, elas vão ser desniveladas, que o homem não precisava ser tanto assim, muito menos a mulher. E aí a gente vai discutir um pouquinho da questão de padrão, porque lá no romantismo a gente ainda vive uma questão de um mundo até de princesas, porque a gente discute muito o papel da mulher como uma figura objetificada, muito mais objetificada, ligados muito aos padrões de beleza. Eu sempre gosto de trabalhar a estética do homem no romantismo e o homem no realismo. Se a gente pega o homem e a mulher no romantismo, por exemplo, o homem no romantismo vai ser esse homem, talvez loiro, de cabelo claro, de pele clara, forte, abastado, de família rica, estudou, é valente, é viril, tem músculo, sabe usar, empunhar uma arma, sabe falar sobre política. Todas essas questões vão estar ligadas à figura do homem no romantismo. Então vocês vão ver aquele homem chegando num cavalo, muito esbelto, muito charmoso, muito autoritário, mas ao mesmo tempo gentil, todas essas características. Já o homem no realismo vai ser aquele homem simples, aquele homem que está fervendo de ódio, ou deprimido, ou talvez não bem arrumado, ou talvez sem muita perspectiva de se aproximar de uma mulher, porque a realidade dele não determina, não possibilita que ele se aproxime de uma mulher de uma forma tão autoritária, tão galante, tão charmosa que no romantismo. E a mulher, ela vai ser uma figura muito mais discutida às vezes no romantismo e no realismo, porque, por exemplo, no romantismo você tem aquela mulher acordando com hálito de rosas, o cabelo levemente penteado, tudo quando ela abre a janela do quarto, o mundo florir. Essa é a mulher do romantismo. Vocês devem estar provavelmente pensando no universo de princesas. E era o que o romantismo buscava em si. Já lá no realismo, a mulher vai acordar com ramela no olho, vai acordar descabelada, vai fazer barulho para ir no banheiro. Ah, mas isso não é bem assim. Gente, não é que isso seja a realidade, mas o indivíduo humano ele está passível de viver esse tipo de situação. Então, o realismo destruiu aquela imagem perfeita, intocável que se tinha no romantismo. Ah, um jantar entre esse homem e mulher romântica, entre esse homem e essa mulher realista. Lá no romantismo, o jantar vai ser aquela coisa, o jantar à luz de vela, com todas as frases de amor, com revelações, confissões amorosas, confissões pessoais, tudo muito bem enfeitado, um prato muito bem calibrado. Já lá no realismo, você vai ter um homem e a mulher talvez jantando no chão e cozinhando a comida dentro de uma lata, como a gente vai ver, por exemplo, numa obra O Cortiço. E você vai ver talvez a mulher descalço, o homem sem camisa, o homem sem dente. Porque esse é o retrato, não é o retrato de uma classe social, mas é o retrato humano em todas as suas possibilidades. Então, uma coisa que é bem importante que o realismo ele vai fazer o quê? O belo se tornar uma coisa horrível, um aspecto horrível. Então ele vai discutir muito daquilo que o romantismo colocava e aquilo que é realmente o comportamento genuíno do homem, certo?
E aqui, gente, esse é um termo que eu quero que vocês gravem muito, que é a zoomorfização, que é a animalização. Isso é uma espécie de figura de linguagem que se usa só no realismo e naturalismo para falar do comportamento do homem semelhante ao comportamento do animal. Então aqui a gente vai falar daquela questão de instinto e sexualidade. Isso é zoomorfização. Gravem bem esse termo. A zoomorfização vai trabalhar sobre questões do comportamento sexual, biológico e instintivo do homem. Isso que ajuda a definir o naturalismo. E aqui é bem importante, vou grifar para vocês, esses traços aqui. O realismo, a predominância do homem psicológico. Então, é o indivíduo talvez mais social e moral, questionando muitas questões de si mesmo e também dos outros. Então, ele vai partir do interno para o externo, certo? Que vai ser aquela coisa mais machadiana, da ironia, da crítica, do pessimismo, da malícia. Já o naturalismo, ele vai voltar para a realidade, ele vai voltar para o lado externo, buscar aquilo que ele sente a partir do corpo, não a partir da psique. Então o naturalismo vai ser a predominância do homem biológico, do homem instintivo. E só para definir, o naturalismo é uma tendência do realismo, não uma escola à parte. Vamos resumir isso. O realismo é a predominância do homem psicológico. O realismo, naturalismo, que está ali como tendência do realismo, o realismo-naturalismo é a predominância do homem biológico, certo? Só para a gente eliminar esses possíveis equívocos quanto a esses termos. Vamos só dar uma resumida nessa questão. Eles vão ser antirromânticos no sentido de questionar muito do romantismo e negar o romantismo de uma forma toda, e eles vão ser muito objetivos quanto à visão do homem. Eles não vão trazer uma série de virtudes para preencher o homem. Ele vai trazer o homem como um indivíduo muito mais pronto para a realidade, embora a realidade não colabore com alguns objetivos do homem. Então ele vai tratar a sociedade com questões muito bem, não vou dizer bem definidas, mas com questões mais objetivas e críticas, que nem tudo reluz aquilo que é, nem tudo reluz aquela luz, aquele mesmo sabor, aquele mesmo encanto que é. Então ele sempre vai trabalhar com a questão de objetividade, simplicidade. A gente vai ter que trabalhar a questão também da linguagem da prosa realista naturalista, que ela é uma prosa mais direta, mais simples, mais cortada. Lá no romantismo a gente tinha exageros na descrição da beleza, a beleza individual de cada personagem, descrição da paisagem, dos ambientes, do comportamento, dos sentimentos. Aqui no realismo isso vai ser muito cortado. O homem vai ser muito mais objetivo no seu pensamento e na sua linguagem, e isso vai fazer com que tenha uma concepção também mais objetiva do sentimento amoroso. Lá no romantismo a gente tinha todos aqueles rituais para o homem se aproximar da mulher que via o homem passar a cavalo na sua janela, que é uma cena bem peculiar também de Dom Casmurro, em que o Bentinho fica enciumado com isso. Mas essa ideia de sentimento amoroso, ele vai ser o sentimento amoroso muito mais objetivo. E o que seria o sentimento amoroso mais objetivo? Seria o sentimento amoroso mais instintivo, muito mais ligado ao quê? À prática sexual. O homem é possível de sentir desejos sem definir isso como amor, ou aquele desejo pode ser uma forma de amor em si. E ele vai negar a espiritualização e toda aquela ideia de amor impossível, amor absoluto. O que o realismo busca, então, é a verdade. O que é o homem? Como é o homem? Ponto. Ele não vai criar vazios sobre o que o homem pode ser. Como eu falei, a linguagem vai estar mais acessível, não vai ter enfeites. O homem é aquilo que é, e não adianta preencher virtudes que não lhe pertencem. O homem vai ser propriamente aquilo, e se ele é daquela maneira, existem fatores sociais, fatores históricos e diria genéticos, lá do determinismo, que vão definir quem ele é, não empregar virtudes que não o cabem nele, e aquela liberdade do romantismo, ela vai ser negada, porque o romantismo trabalhava muito com tipo, o mundo é uma maravilha cheia de liberdades, mas ele falava de uma classe social que tinha liberdade. Ele não olhava para um outro lado e via que o homem, que talvez estivesse entre outras classes ou as classes abaixo, ele tinha toda uma liberdade negada, ele tinha também uma liberdade de pensamento, a vida não era tão livre para ele tinha limitações. E aqui a linguagem vai representar muito disso, a limitação e a objetividade. O homem não pode pensar em enfeites, o homem tem que pensar naquilo que lhe é prático, lhe é óbvio, lhe é lógico e lhe é objetivo. Vamos falar de algumas obras
do realismo, naturalismo, um pouquinho de Portugal e um pouquinho do Brasil. Não dá para se estender muito, senão a gente vai ficar imensamente discutindo, mas tem muita coisa que se discutir em relação às manifestações, às produções literárias nesse período. Gente, a obra que vai ajudar a fundar o realismo vai ser O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz era um dos autores envolvidos lá na questão Coimbra, do Cassino Lisbonense e tal. Essa obra ela vai ter um choque muito profundo na sociedade lusitana da época. Como eu falei, Portugal é um país rigidamente católico, machista, patriarcal, conservador. E O Crime do Padre Amaro vai ser uma narrativa em que trata o amor do Amaro pela Amélia, por uma mulher. O Amaro vai para uma cidadezinha pequena, cidade inclusive que o Eça de Queiroz morou, e lá ele se envolve com a Amália, que é Amélia, perdão, uma menina nova e tudo mais. E ele vai abordar muito a questão da sexualidade. Hoje em dia, a gente falar da sexualidade, por exemplo, de um padre, é uma coisa que não choca tanto. Não que naquela época chocasse, né? Porque esses crimes sexuais ligados ao clero sempre foi comum ao longo da história. Mas quando o Eça de Queiroz traz isso de uma forma fiel e até erótica, porque ele vai traçar muitas cenas com uma linguagem erótica da relação sexual do Amaro e da Amélia, ele vai partir do princípio de que o indivíduo humano é um indivíduo sexual. E não adianta a religião, seja qual for a vertente católica ou outra, ou a espiritualidade, impor uma série de dogmas morais para o controle de comportamento social e sexual. Não adianta isso, porque o indivíduo humano é plenamente homossexual, a zoomorfização. Não adianta conservar os padres, os seminaristas dentro de um seminário por longos anos. Isso não vai impedir que o lado deles, animal, que a sexualidade deles inexista. Então ele traz o Amaro como uma figura que se permitiu amar. Embora o final seja bem trágico do Crime do Padre Amaro, ele vai trazer o Amaro como alguém que tentou romper com os dogmas a favor do amor próprio. Porque existem muitas passagens da obra do Crime do Padre Amaro em que o Amaro se questiona por que ele foi padre. Ele até coloca em questão que ter se tornado padre foi uma questão de visão social. Talvez fosse, diria, um bom emprego, um bom cargo. E ele vem de uma origem humilde que não permitia. Ele perdeu os pais cedo, foi criado por uma irmã, por uma tia, pela madrinha, perdão. E foi cedo para o seminário porque era uma alternativa para a época, não se tinha muitas oportunidades. E ele deseja muito. Existem passagens da obra em que ele está fabulando sobre a possibilidade de um dia ele largar a batina, ter uma família, ter um filho, dar um nome para esse filho. Então o Eça de Queiroz vai discutir muito essa perspectiva do homem humano, do homem realmente querer amar, do homem querer realmente viver o prazer da carne, porque ele é natural isso. Ele abole a ideia do pecado. A ideia do pecado parte para quem é vinculado à religião, mas para quem não é, não existe a ideia do pecado, existe simplesmente o prazer da carne, e o prazer da carne é bom, ponto. Então o Eça de Queiroz acaba chocando a sociedade portuguesa da época por trazer o retrato de uma figura clerical. Vamos lembrar que as figuras clericais são endeusadas, tratadas não os intocáveis, muito do que o romantismo faz, mas só que essas figuras clericais são endeusadas na realidade, não dentro da literatura apenas. E o Eça de Queiroz sofreu uma série de críticas e ataques da Igreja Católica por conta da publicação dessa obra. Mas essa obra é a obra precursora do romantismo, perdão, do realismo no Brasil. Tem uma outra obra, que é só fazer um parênteses aqui, que eu abordei lá no romantismo, que é Memórias do Sargento de Milícia. Essa obra ela é muitas vezes considerada também uma obra realista, porque ela não se encaixa muito com a proposta romântica da época. Por mais que ela pertença ao período do romantismo, ela traz muitos traços do realismo, por questionar algumas imposições sociais, por também definir questões como casamento, como a figura do homem, a figura da mulher na sociedade. Mas a obra que de alguma forma vai fundar o realismo e o naturalismo, vai ser precursora, é O Crime do Padre Amaro. Outra obra bastante importante do Eça de Queiroz é o Primo Basílio. O Primo Basílio ele vai parecer um enredo totalmente romântico, relação de amor, de ódio, a mulher querer ficar com o primo, não com o próprio marido, né? O primo dela, não o primo dele.
E vai parecer um enredo romântico, mas ele é um enredo romântico camuflado apenas, porque existe uma crítica realista profunda ali das relações sociais. Então ele vai trabalhar a sexualidade sempre, a sexualidade como algo totalmente natural ao indivíduo humano, que nem a igreja, nem um controle social de ritos morais consegue impedir o desejo humano, até animal, vamos tratar por esses termos. E o Primo Basílio vai ser uma obra que fala muito da decadência da sociedade lusitana da época, porque ele vai tratar de questões como, por exemplo, você arranja um casamento, um muito bom casamento, com um homem maravilhoso, né? Ele fala bastante da figura da mulher, mas você sonha em viver outras aventuras, você sonha em viver a vida, mas você está ligado a essa sua função. Eu não sei se dá para chamar isso de uma questão ainda de machismo, porque se ela se permite sonhar, de alguma forma ela está tendo essa liberdade e ela não se sente mal por desejar. A Luísa, que é a esposa do Jorge, na obra, ela vai muito desejar viver aventuras, tipo, não digo nem aventuras amorosas, sexuais, mas viver o mundo, viver a vida, parar dessa vida de ler romances. E ela vai ter um caso com o primo em si, que ela já teve no passado, né? Há quem diga que primo não é parente, não sei o que estou dizendo, porque eu não gosto da minha família, não gosto dos meus primos, não me importo com eles. Então, o Primo Basílio, ele vai ser essa figura que coloca em xeque muito daquela organização social, do casamento perfeito, do marido perfeito e da mulher que sonhou com aquela vida. E a Luísa vai ser essa figura que realmente não sonhou com essa vida. Então, o Eça de Queiroz vai discutir muito essas questões de todo casamento realmente é natural, é de uma forma que o homem quis, que a mulher quis, porque a figura do marido, ali ele volta-se como aquele marido que sustenta a casa, mas é aquela figura totalmente ausente. E tipo, onde está o amor? Onde está o romantismo? Onde está o amor absoluto, o amor perfeito nisso, que num relacionamento em que o homem está ausente, mas está sustentando, está dando a grana, e a mulher sonha com aventuras fora da realidade conjugal, fora da realidade domiciliar. Então vai ser uma obra que questiona muito do comportamento da sociedade lusitana da época em si. Outros dois autores de Portugal que eu acho importantíssimo falar é o Antero de Quental e o Cesário Verde. Esses dois autores, eles não vão pertencer à prosa, eles vão ser dois autores da parte lírica do realismo, que é uma parte bem pequena, que, por exemplo, no Brasil não refletiu tanto o lirismo. O Brasil só se denominou a partir da prosa realista naturalismo. E a obra poética desses autores, ela é de uma profundidade existencial e metafísica muito profunda, porque ela vai questionar alguns eu não diria valores sociais, mas algumas possibilidades de encaminhamento do mundo. O Antero de Quental vai ser um autor muito engajado com o socialismo, com as lutas de classe, e os sonetos dele refletem ao mesmo tempo aquele medo, um medo ainda eu diria até barroco, aquele medo de perder a crença em algo, de perder a crença num Deus, perder a crença num pai, naquela figura que protege, naquela figura que dá força, da luz, que volta-se por um princípio até religioso. Então ele vai discutir muito através de um abismo existencial, o medo de se perder a fé, de se perder a crença, mas ao mesmo tempo ele vai criticar alguns pontos de que a religião o faz perder a crença por N motivos em si. Então ele vai partir já da espiritualidade, que ele quer manter uma crença independente de qual vínculo ele tiver com qual instituição religiosa ou política em si. E aí que ele começa a refletir uma poesia ao mesmo tempo religiosa e socialista, porque ele começa a acreditar no socialismo como uma possibilidade de salvação. A gente diria que seria um socialismo messiânico, de que vai haver uma figura dentro desse contexto de luta de classes, desse contexto ideológico e político, que faça com que aquela manutenção da espiritualidade, com aquela fé inabalável que ele já teve pela igreja, mas se manteve dentro dele, que ela se reflita dentro dos princípios socialistas. Então vai ser uma obra bastante profundamente melancólica pela questão da perca de fé e também o mundo que o faz perder a fé, mas vai ser uma obra de bastante, eu diria, tem até um niilismo, porque ele acredita ainda que no fim vai existir uma possibilidade de salvação diante de toda a perspectiva do socialismo. Então, o socialismo messiânico. O livro de Cesário Verde é a única obra que ele publicou. E o Cesário Verde tem uma questão muito
curiosa, porque ele não estava envolvido com cenário literário, com contexto intelectual, nem nada. O Cesário Verde era comerciante, ele passou a vida inteira trabalhando como comerciante, mas ele tinha lá o seu engajamento literário individual. Ele vai ter um poema que eu acho fantástico, talvez seja um dos poemas mais importantes da língua portuguesa nos últimos 200 anos, que é um poema chamado Sentimento de um Ocidental, que ele vai falar muito dessas questões do que o mundo está se encaminhando, para onde o mundo está se encaminhando com a modernidade. Tem uma cena que é bem curiosa, que ele fala que está andando na rua, vê os postes iluminados e começa a olhar os primeiros edifícios. Ele fala aquilo que mais parecem gaiolas e pássaros presos dentro dos seus cubículos. E ele vai discutir muito essa questão da modernidade. A vida se modernizou, mas ela perdeu uma essência em si. A gente tem uma vida mais prática, mas deixou de ser um pouco humanos, um pouco natural em si. Então ele vai ter uma melancolia muito profunda sobre o que o indivíduo humano é até então. Certo? E, gente, falar do Machado não cabe só numa aula, né? A gente poderia ficar uma aula propriamente só falando do Machado em si, mas aqui só nos cabe falar da parte realista da sua obra, né? Agora a gente está falando de Brasil, está falando de obras da literatura brasileira, então vamos lembrar que não tem tanto engajamento político aqui como tinha ali no realismo. É uma questão mais de retrato comportamental da sociedade. E o Machado, como eu falei, ele vai ser um autor que ele está presente tanto no romantismo, ele vai ter lá algumas obras presentes no romantismo, como Yaya Garcia, Helena, Ressurreição, que vão trazer aquele enredo totalmente romântico, exagerado, mas ele vai se consagrar propriamente já com a sua obra realista em si, que a gente vai ter lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essas obras, gente, elas vão estar muito ligadas a questionamentos comportamentais, né? E comportamentos, eu diria, até clichês. Porque, por exemplo, a gente vai ter ali em Dom Casmurro a questão do adultério como uma coisa impossível. O adultério tratado de que forma? Não, é impossível, ninguém trai, ninguém faz isso. E ele traz essa visão do adultério da Capitu a partir da ótica apenas do marido. Se você lê e relê 500 vezes a obra, você nunca chega a uma conclusão se ela realmente traiu, porque só se tem a visão do Bento Santiago ali, ou seja, é uma acusação propriamente social. Muitas vezes se acusam o Machado de tratar de um ponto de vista machismo ao acusar, mas vamos lembrar que o Machado, ao colocar a narrativa em primeira pessoa, apenas a voz do Bento Santiago, ele trata o quê? Justamente o contrário. Ele trata a possibilidade de que a Capitu talvez tenha uma justificativa, tenha uma retratação e muito mais. Só pela fala do Bento Santiago a gente consegue captar o quê? Que aquilo se trata de uma acusação. É a paranoia dele que está levando à possibilidade de um adultério, não é a realidade em si. Então o Machado vai discutir muito essas questões do que é a mulher na sociedade, do que o homem tem que ser na sociedade. E quando a gente fala do homem que o Machado gosta de discutir, é bem importante a gente pegar o Brás Cubas, que o Brás Cubas vai ser uma das figuras mais fantásticas que a literatura conseguiu produzir, de um homem que realmente queria se abster, não queria ser o melhor, não queria casamentos, não queria filho, porque ele sabia que o filho poderia ser uma extensão dele, então ele não queria deixar esse legado ruim para a humanidade, e muitas vezes ele se absteve, se omitiu de ter relações com as pessoas, principalmente casamento, por saber que aquilo não era bom socialmente para ele, para o comportamento dele, para o prazer dele, para a vida, para a solidão dele, talvez, aquilo não era bom. E ele preferia ser o derrotado, ele preferia, não, que problema eu tenho aqui de ser o cara que perdeu, o cara que não ficou com ela, o cara que não vingou na vida, porque quem disse que eu preciso vingar na vida? Quem disse que eu preciso ser o melhor? O melhor, ser o melhor custa caro. E além de custar caro ser o melhor, por muitas vezes isso tem um peso que eu não quero carregar aqui as obrigações. Então, o Machado vai trazer muito desse retrato do homem liberto,
das obrigações, imposições sociais ligadas a esse universo. Não vou dizer machista porque não é propriamente uma questão de gênero, mas uma questão de imposição. Você tem que fazer 18 anos, tirar um carro, e além disso você tem que gostar de futebol e coisas genuinamente violentas, e você tem que ser um bom marido, um bom pai, e se preocupar com os filhos, com a família, fazer sua mulher calar. Então ele discute muito essas questões de que o homem não precisa seguir todos os princípios e ordens sociais em si, e ele pode conseguir a felicidade individual sem ser um cara, inclusive, machista, sem ser um cara, inclusive, egoísta em si. O fato dele não querer ter filhos, muita gente olha assim, nossa, mas que egoísta você, não quer ter filhos, por que você está fazendo isso com o teu filho? Cara, o filho dele não existe, então como você está falando de um filho que não existe? Quando se fala de um filho que existe, se fala que é uma obrigação sua procriar e ser pai. Então o Machado discute muito essa questão das obrigações sociais, e ele discute com muito pessimismo, com muita ironia e com muita elegância. Ele usa uma malícia e às vezes até um deboche muito fino, que às vezes não se percebe, para retratar a decadência de alguns comportamentos sociais. E é importante a gente lembrar que o Machado teve um filho que ele não assumiu, que existe uma teoria de que um dos caras que ninguém sabia o que fazia na ABL, na Academia Brasileira de Letras, que o Machado colocou um rapaz para trabalhar lá, e ninguém sabia de onde veio esse rapaz. E muitos acreditavam que era um filho bastardo do Machado, que ele acabou colocando lá dentro para cumprir, enfim, algum cargo social em si. Certo? Gente, não dá pra falar muito do Machado, vocês viram que eu já me estendi demais aqui, mas o Machado tem uma obra completa num todo, que transita tanto no romance realista, no romance romântico, dentro da poesia, do teatro, do ensaio, dos contos. Então é infinitas as possibilidades de discussões em torno da obra do Machado. Perdão se me estendi. Aqui a gente tem uma obra importantíssima para falar, a gente tem um autor importantíssimo para falar aqui, porque vamos lembrar que a gente está falando ainda de vestibular. Por mais que eu tenha me prolongado lá falando de Machado, a gente está falando de vestibular. E aqui, se vocês notarem, uma dessas 3 obras do Aloysio de Azevedo, Casa de Pensão, é uma obra que está presente na lista de obras da Federal. E aqui a gente precisa contextualizar. O Aloysio de Azevedo, ele vai construir o Cortiço como todo aquele retrato dos morros do Rio de Janeiro, vai fazer o princípio da construção das favelas, do subúrbio, que o Lima Barreto, lá no modernismo, vai discutir com mais precisão. E o Mulato vai trazer a história de um indivíduo, vai trazer o perfil individual, certo? E Casa de Pensão, a gente vai ter uma discussão bem importante. Porque, vamos lá, quando ele constrói o Cortiço, ele está construindo um ambiente. Ele vai discutir muito da influência de um ambiente sobre o comportamento dos indivíduos que o habitam, dos personagens que o habitam. Então o Cortiço vai ser o retrato do ambiente a partir da ótica determinista. Então ele vai trazer aquele realismo, naturalismo a partir do determinismo. E ali ele vai discutir muito das relações de poder, das relações de violência, das relações sexuais, vai tratar muito da mentira, da trapaça, da malícia. E o Cortiço vai ser um retrato focado no ambiente em que os indivíduos estão, ou seja, um ambiente exercendo influência sobre o indivíduo. Mas o foco do Cortiço é tratar do ambiente que está inserido. Já o Mulato, ele vai retratar o indivíduo, os fatores da biografia, da narrativa individual de um indivíduo e como isso influenciou no comportamento, na vida, nos rumos de cada indivíduo, ou vamos dizer assim, até o seu destino. Então ele está fazendo a retratação o quê? O indivíduo enquanto indivíduo histórico, né, um momento histórico, e também etnia. Se vocês pegarem o título já está lidando muito. O fato de ser mulato, o fato de ser fruto da miscigenação, ajuda muito a trabalhar a definição de quem ele vai ser ao longo de sua construção individual em si. Já a Casa de Pensão, anotem aí que vai ser o quê? O retrato do ambiente mais o indivíduo. Então, toda a narrativa que a gente tem lá em Casa de Pensão vai ser a narrativa em que ele traz o indivíduo, toda a sua história individual, mas essa história individual ela vai ser fortemente golpeada, influenciada
pelo ambiente, que é a casa de pensão, e também o ambiente e as pessoas que estão naquele ambiente. Então, casa de pensão vai ser a síntese determinista, realista, naturalismo, em que o Aloysio de Azevedo avalia o indivíduo e o ambiente, certo? Então vamos lá só resumir esse ponto aqui. O Cortiço vai ser análise determinista do ambiente sobre os indivíduos. O Mulato vai ser a análise determinista do indivíduo histórico e o indivíduo a partir da sua etnia. E casa de pensão é a soma do ambiente mais o indivíduo em si. E é bem importante a gente já gravar esses termos para a gente conseguir discutir mais a fundo lá quando a gente for discutir somente essa obra aqui. Certo? Bom, e aqui a gente tem duas obras para finalizar, ainda falando sobre o determinismo. Essas obras, o Ateneu, do Raul Pompeia, e o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, elas vão discutir muito a violência e a sexualidade nas instituições nacionais. O Ateneu, ele vai ser um colégio, ele vai ser um ambiente, aquele internato, onde só apenas meninos de boas famílias estão, e ele vai discutir muito das relações de poder lá dentro. Ele vai falar principalmente da violência ainda ligada aos meios de ensino. O ensino se valendo da violência, da palmatória, da rigidez e daquela lei do mais forte para tentar ajudar a formar indivíduos para a sociedade. E o Ateneu vai trazer muito desse contexto da sexualidade das relações de poder. Quando eu falo de sexualidade e relação de poder, é preciso lembrar que muito das relações de poder são ligadas às pulsões sexuais de cada indivíduo, as pulsões internas, as pulsões instintivas. E o Ateneu ele vai falar muito sobre a violência de quem está acima, no caso, os professores, diretores e líderes, e muito da violência de quem está abaixo, os alunos, mas a violência entre eles. De um aluno, vai parecer cenários até meio clichê, do aluno que é o grandão, que é o violento, que é o brabão, daquele outro mais frágil que precisa se impor e precisa, mais do que isso, sobreviver num ambiente de violência, num ambiente em que impera a lei do mais forte e do mais fraco, certo? Então o Ateneu vai retratar muito essa obra dentro das instituições de ensino. Já o Bom Crioulo, ele vai ser uma das primeiras obras que fala da homossexualidade no Brasil. E a instituição, teoricamente nacional, seria a Marinha, porque ele vai falar da figura do Bom Crioulo como alguém que dentro das relações da Marinha, eu vou falar mais do cenário marítimo, dos marinheiros em si. O cenário, o contexto marítimo dos marinheiros, enfim, ele é muito ligado à sexualidade e à violência. Então, bem, essa lei do mais forte, ela impera muito ali. Então, existe castigos corporais, existe a violência, existe principalmente aquela coisa de você vai fazer tudo pra mim, você é o mais fraco, você chegou por último, você vai me servir. E o Bom Crioulo vai ser exatamente a retratação dessa questão do castigo corporal, da violência, da relação de poder, mas ele vai tratar ao mesmo tempo também das relações de homossexualidade dentro dos navios, porque é muito recorrente a história de marinheiros homossexuais, marinheiros que mataram um por causa de ciúme e traição, mas no contexto homossexual em si. E o Bom Crioulo vai trazer a narrativa de dois homens que de alguma forma se apaixonam em meio a esse cenário de violência e também de poder e trabalho na marinha em si, e vai trazer um desfecho totalmente trágico para um casal homossexual do século XIX. Certo, gente? Bom, de forma geral, percebam que me prolonguei demais aqui, mas o realismo naturalismo, perdão, ele tem um trabalho muito fecundo na literatura nacional, na língua portuguesa em si, porque ele começa a revelar outro patamar, outro contexto do que o Brasil era, e se ele vai ajudar a encaminhar também o Brasil para novas tendências estéticas como o pré-modernismo, como o modernismo em si, o regionalismo que vai aparecer lá no século XX em si. Mas vamos aqui só fazer um resumo rápido para finalizar essa aula e vocês compreender alguns elementos importantes dessa escola literária. O realismo naturalismo, de certa forma, ele vai ser o reflexo da negação do momento histórico. O romantismo fazia com que não enxergassem a sociedade de tal modo. O realismo, o naturalismo trouxe essa retratação da pobreza espiritual do homem, como o homem estava cego e alienado diante das relações de poder. Então, ele vai trazer muito do que o romantismo negava, do que o romantismo não enxergava da sociedade. E esses termos, zoomorfismo, cientificismo, determinismo, pessimismo, todas as correntes de pensamento vão ajudar a embasar as teses dos
autores realistas e naturalistas. Então vai ter um pouquinho de Darwin, um pouquinho de Schopenhauer, um pouquinho de Hegel, um pouquinho de Taine. Então um pouquinho de cada elemento desse vai estar presente, de corrente de pensamento, certo? Vai estar presente dentro dessas obras. E só para lá salientar e separar esses termos, o realismo vai tratar de perfis psicológicos, aquilo que o indivíduo analisa de dentro para fora. Já o realismo naturalismo vai partir do homem biológico, das relações instintivas, animais e sexuais e todas as pulsões possíveis de um indivíduo humano. Certo, gente? Por hoje é isso. Logo a gente se vê de volta. Bom final de semana para vocês e também bom estudo. Logo a gente vê. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau.